Olá, borboletas! Bem-vindas a mais um episódio do Pode Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui Darisha Sopá. Darisha, é um prazer te receber aqui. A Darisha, eu vou deixar ela se apresentar, mas ela mexe com a terapia tântrica, e é isso. Então eu queria que você se apresentasse para as nossas borboletas. Bom, então vamos lá. Eu sou a Darisha Sondari, sou terapeuta tântrica, terapeuta integrativa corporal. Atuo com Tantra desde 2011. Aqui em Brasília tenho dois institutos, que é o Instituto Atman, Consciência e Tantra, e o Instituto Transformar, que é o braço escola do meu negócio. Então, lá no Instituto Transformar, tem uma pós-graduação em sexualidade humana com ênfase em tantra. Então a gente encara, estuda a sexualidade, traz embasamento teórico, científico para a sexualidade, sob esse ponto de vista da sexualidade sagrada, que é o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. E como foi, o início dessa sua carreira? O que que te levou a seguir por essas terapias? Pri, na minha própria história, né, de vida, eu conheci o tantra em 2011. Naquele momento eu estava casada com o primeiro marido e tínhamos 3 filhos, então 2 filhas biológicas e meu enteado. E eles nasceram em anos consecutivos, então 2008, 2009, 2010. Então em 2011 eu estava com 3 bebês em casa, né, um recém-nascido, um de 1 ano e de 2 anos. E naquele momento, apesar de eu ter, à época, um relacionamento muito bom, eh, como é que eu conseguia dar atenção para o meu relacionamento, para minha vida sexual, para conexão com o meu marido, se eu estava tão atarefada com todas as demandas de casa, filhos, bebês. Naquela época não estava trabalhando fora, então tinha toda uma questão emocional relacionada ao gerar dinheiro também, né. E naquele momento, eu acho que diante dessa cobrança social que existe tão grande em relação à mulher, eh, nessa multitarefa que nós somos quase que empurradas muitas vezes. Sim. Eu não tinha esse tempo que naquela época ainda era uma dor de não ter o tempo para o relacionamento, mas na verdade eu não tinha tempo para mim. Então foram anos sem me ver. E a primeira experiência que eu tive, quando foi meu ex-companheiro que fez, quando ele tocou, assim, nos meus pés, que é o primeiro toque na massagem, e chorei muito, desabei a chorar, porque eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque naquele momento foi um choro de, assim, aonde eu estava que eu não me via. Porque naquele momento eu estava cuidando de tudo fora, Despertar. um despertar. Estava cuidando de tudo fora, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da organização das coisas, cuidando do marido. E eu, quem estava cuidando de mim? Ninguém. Então o choro foi desse lugar, sabe, de nossa, onde eu estava que eu não me via. Essa foi a minha primeira experiência. E a partir daí, eh, eu me interessei pelo assunto, fui fazer um curso de final de semana, que foi o segundo curso que teve em Brasília. O meu ex-marido foi no primeiro curso e eu fui no segundo. E quando eu cheguei, foi um trabalho, assim, um curso muito revelador, onde o profissional: "Você quer trabalhar com isso? Você tem uma energia, eu acho que ia dar super certo". E eu olhei para ele e falei assim: "Ah, trabalhar? Quero". Juro, falei: "Ah, quero". E assim começou, de forma inusitada, inesperada. Minha primeira formação é engenharia da computação e você atuava. Atuava na parte fazendo gestão administrativa de uma faculdade que tinha aqui em Brasília.
E e aí, assim, eu sempre falei: "Não, mas eu não quero trabalhar com computadores, porque eu não quero trabalhar com pessoas, não quero trabalhar com gente". Nunca me imaginei nesse lugar. E aí eu entendi que era uma a minha missão sempre foi trabalhar com pessoas. E quando seu marido fez essa massagem no seu pé, ele já tinha feito o curso? Ele tinha feito o curso. Ele fez o curso, eu não sabia que ele tinha feito E atingou essa massagem. e aplicou a massagem. Que começa com um toque de reverência nos pés. E aí você se apaixonou pela terapia, tá? É, eu entendi ali que existia muito mais no meu corpo do que eu imaginava. E que embora eu entendesse que eu era muito aberta sexualmente, que eu estava super bem em relação a isso, eu entendi que tinha muita coisa que precisava ser olhada em mim, muitas crenças, muitos bloqueios, muitas travas. E ao longo dos anos eu vim desenvolvendo, né, essa liberando esses bloqueios, essas travas e essas crenças acerca do meu corpo, sim. Minha potência, do meu prazer, da minha sexualidade, da minha posição hoje como mulher. Então você pode falar que o tantra, ele te trouxe uma libertação, um autoconhecimento. Com mais absoluta certeza. Eu acho que o tantra me trouxe para mim, e é o que eu vejo acontecendo com muitas mulheres, elas voltando para si mesmas, sabe. Compreendendo quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não quero, quais são os meus limites, até onde eu gostaria de ir, com quem eu quero me relacionar, tipo de pessoas que eu quero ao meu redor, e não de uma forma mental. Isso foi mais interessante, porque o tantra, ele trabalha com a gente na nossa vibração, na nossa frequência. Então é como se a gente se reprogramasse, se a gente estava ali numa estação de rádio, aí a gente sintoniza numa outra estação de rádio, e aí a gente começa a atrair pessoas e coisas e situações que são mais ressoantes com aquele nosso momento de vida, com aquela pessoa que nós nos tornamos. E como foi esse seu processo de formação? E como isso foi te mudando? Nossa, a gente está falando aí, Priscila, de 13 anos de carreira, né, e no início sempre muito desafiador, porque eu tive que olhar para minha sexualidade, para o meu corpo, carregada de todas as crenças que eu tinha relacionada ao que era certo e errado, feio, bonito, pecado e não pecado, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que uma mulher deve fazer e sentir ou não, o que ela deve entregar e o que ela deve esconder. Então, Paulo, por muito tempo, né, alguns anos, eu fui me confrontando, né, será que Deus aprova isso? Será que Deus acha isso legal? Será que isso é bom? Será que eu posso? E aspas, será que é pecado? É pecado, exatamente. Às vezes eu me via assim em situações de trabalhos, de autoconhecimento, de choro, de grito, né, de catarse, que são processos corporais que acontecem de liberações emocionais, e eu falava assim: "Meu Deus, se o pastor nem isso, que aquele baixado, se o pastor entra aqui, vai achar que eu tô na este ou então que eu tô endemoniada", sabe. Tamanhas crenças, então eu tive que passar por todo esse processo de quebra de crenças. Mas o propósito, assim, a missão, que naquela época eu nem tinha tanta clareza, foi me colocando num lugar de eu vejo tantas pessoas se transformarem, e a minha mudança como mulher, como mãe, como tudo, foi tão gigantesca que não é possível que Deus não aprove isso, sabe. Tô me sentindo tão bem, tô me sentindo tão feliz, tô me sentindo tão realizada, então como não pode ser bom? E aí a própria vida foi trazendo as possibilidades, então em 2013 eu já comecei a trabalhar com grupos, com retiros para casais, com workshops. Em 2015 eu fundei o Atman. E como foi esse processo para você fumar o Atman? Pri,
Sabe quando você está num lugar e você sente que aquele lugar, ele já está pequeno para você, aquilo ali já não te cabe mais? Era onde eu estava. E aí eu comecei a entender que a forma como eu via o tantra, a massagem tântrica, era muito diferente daquilo que eu tinha aprendido. Eu estava agregando novos conhecimentos na minha vida, na minha jornada terapêutica. Então, eu falei: "Não, eu não quero mais fazer dessa forma, eu quero fazer de uma outra forma". E aí eu fui unindo outras ferramentas que eu tinha de outras formações e cursos, e aí nasce o Atma, desse desejo de assim: Não me cabe mais aqui", eu expandi. Então agora eu quero colocar meu próprio nome, eu quero colocar o meu toque, eu quero que as coisas, sejam aqui da forma como eu enxergo e da forma como eu estudei. Assim aconteceu. E aí logo em seguida, em 2017, a pedido dos meus clientes, eu fiz a primeira formação de terapeutas tântricos. E aí formei, na época foram 27 terapeutas, e foi um sucesso tão grande que uma faculdade de Brasília bateu na minha porta, falou assim: "Vem cá, tô vendo esse curso que você está fazendo, gostei, você não quer transformar numa pós-graduação?" Aí eu falei: "Ai meu Deus, uma pós-graduação? Como é que eu vou colocar um conteúdo desse nessa pós?" Né, e falei com o diretor de pós-graduação, falei: "Mas você sabe o que que é esse trabalho?" Ele falou assim: "Eu sei, inclusive quero participar." Eu falei: "Então tá." E aí nós transformamos aquela formação, construímos todo um projeto pedagógico, uma estrutura, muitas pessoas por trás desenvolveu esse projeto, e fundamos a primeira pós-graduação em sexualidade humana e terapêutica tântrica, 2018. Que qualquer profissional de qualquer área pode fazer a pós-graduação. Pode, porque ela tem o nome dela, o nome desse produto, né, carinhosamente é transformações, que isso quer dizer que é um processo de autoconhecimento, de transformação pessoal. Então, primeiro você cuida de si, para depois você cuidar dos outros. Primeiro você se trans Não necessariamente a pessoa que está fazendo essa pós, esse curso, vai se tornar um profissional na área. exatamente. Nem todos se tornam profissionais da área. E o significado de Atma? Atman significa sopro de vida, alma, em muitas traduções. Então a gente está falando de alma, de consciência, de transformação, de tantra. E qual a transformação que você vê das pessoas que passam a pelo Atma? Prime, essa é uma pergunta tão ampla, porque o ser humano ele é um ser tão subjetivo, tão imenso, mas a gente já teve situações de casamentos que estavam completamente destruídos, se restaurando. Muitas mulheres, hoje mesmo eu falei com uma pessoa que foi justo me veio agora, falei com ela de mulheres que queriam engravidar, já estavam anos querendo engravidar, e que passam por um processo e não sei, parece que o corpo vai desbloqueando, e essas mulheres engravidaram, então acho que uma transformação imensa, que é uma gestação. Eh, Pessoas que muitas vezes estão, em momentos muito difíceis de depressão, e já com ideações, né, de autoextermínio, e que elas reencontram o prazer de viver, reencontra esse lugar de: "Nossa, tem vida em mim", não sabe, tem prazer no corpo. Então esse lugar da redescoberta do prazer, mas principalmente a redescoberta do sentir, é que gera maior transformação. Porque eu entendo que as pessoas, principalmente nesse momento, estão muito anestesiadas.
seja pela quantidade de informações que a gente tem, seja pelo, enfim, álcool, bebida, né, comida, eh, redes sociais, internet, é tanta anestesia que muitas vezes o que a gente anseia no fundo da nossa alma é voltar a sentir, poder sentir livremente. Eh, tá tão A gente tá tão no automático, tá tão corrido a vida, quantas tarefas a gente não tem para fazer do que a gente acorda até o ir dormir. É muita coisa, então assim, acaba que a gente não se percebe, país a maioria das pessoas, pô, a gente falando com o público feminino, especialmente as mulheres aí outras com jornada dupla, tripla, claro, você não consegue parar pra se ver, não consegue. Por exemplo, o que foi que te levou exatamente lá atrás? E olha como é sorrateiro isso, porque hoje, o meu dia hoje, eu acordei, eu fui para aula, então passei a manhã inteira na faculdade, saí da faculdade, voltei para casa, fiz almoço, almocei com a minha família, levei meu esposo no trabalho, voltei, me arrumei, levei minha filha para o cursinho, vim para cá, estou gravando, saindo daqui eu vou na aula do estágio supervisionado dos meus alunos da pós-graduação. Às 19 horas vai um grupo de alunos, para o meu espaço, para a gente poder fazer trocas e conversas e enriquecer nosso aprendizado. Então hoje eu comecei 7 da manhã e vou terminar 11 da noite. Olha que intensidade. No início a gente se perde mesmo. E aí o tantra, ele é um grande aliado, porque ele vai ajudando, né, vai me ajudando a cheguei aqui, parei, respirei, senti meus pés no chão, falei: "Tô aqui agora, tô no meu corpo, tô limpo". Então esses pequenos momentos de presença, vão fazendo com que esses momentos, apesar de serem muitos, eles se tornem prazerosos e sejam unidos com presença, sem estar nesse automático. Sim. Como foi você levar todo o seu conhecimento das redes sociais para a internet, tanto no seu perfil quanto no do Arte? Você sabe que esse é um grande desafio? Eu vou te dizer por quê, porque às vezes eu tenho a sensação que, eh, a sociedade não está preparada para falar sobre sexualidade. A gente ainda está num país, de muito tabus, né, e as redes sociais elas têm, assim, um controle extremo. E infelizmente falar sobre sexualidade, eh, no Instagram, por exemplo, a gente viola as políticas. Então inclusive a minha conta do Atman está derrubada. Ele simplesmente viola, ele manda uma mensagem, nem manda, você vai entrar e ele fala: "As políticas foram violadas por conta do conteúdo", e ele simplesmente derruba, e aí tem todo o processo que a gente reaver a conta. Então, eu acredito que esse meu trabalho, ele é um trabalho, Priscila, de muita resiliência. Falar sobre educação sexual ainda é um tabu. Falar sobre fazer prazer feminino é um tabu. Falar sobre prazer masculino ainda é o tabu. Então ir para esse, né, colocar esse conteúdo nas redes sempre foi um processo de, pisar em ovos. Então vamos falar sexo, mas eu não posso colocar, escrever a palavra sexo, entende? A gente tem que camuflar, tem que usar, formas de falar sobre o assunto sem ser tão explícito para não ser errado. E olha que coisa mais, complexa, se é isso, né. Ao mesmo tempo que, usar dessas plataformas é um presente que eu entendo que a gente, né, e todos os profissionais que fazem esse tipo de trabalho, que entregam para a sociedade, né, através desses conteúdos de conscientização. Então, ir para as redes, sociais foi uma coisa muito natural, e também uma coisa que me pedem muito.
"Nossa, você precisa falar sobre isso". Às vezes eu tô com os amigos, a gente tá conversando, e aí eu falo algumas coisas: "Nossa, tipo, tá gravando isso daqui pra gente poder postar, tem que compartilhar, não dá pra ficar nessa mesa". Então, por isso que eu gosto muito de podcast, porque podcast é um lugar que a gente troca informalmente, assim, né, vai batendo papo e fica uma coisa bem no sofá mesmo e bem gostosa. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e que me deixou muito triste na época. Ah, vou colocar o podcast no ar. A primeira convidada que eu escolhi, ela é uma sexóloga. Porque, cara, assim, que é uma pessoa que eu tenho liberdade e que saiu. Eu falei, cara, acho que vai ser um bom episódio. Pra ser o primeiro, vai ser um bom episódio. E aí fui falando com as pessoas mais próximas. Eu falei, eu tenho que começar com quem conhece. Porque assim, o projeto que vai acontecer, como é que quem não me conhece vai acreditar, né? E eu fui falar com uma outra pessoa, com uma outra mulher muito próxima. E ela, paralelamente à carreira, ela dá aula na escola, ali. E a justificativa dela é que ela não participaria, porque a imagem dela iria ficar vinculada a de outra sexual. Eu falei: "Deixa eu te falar, os episódios não são sequências, são episódios independentes, cada mulher no seu lixo, com a sua atuação, com a sua história, com as suas vitórias, com as suas dores, é completamente independente. Não vai pegar ela pega em escola". Uhum. Aí eu falei: "Cara, ela foi uma dos primeiros que eu convidei". Aí hoje a gente já tá com mais de 70 episódios, eu não me sinto confortável em chamar ela de novo. Hum. Mas, tantas camadas, sabe, Pri, nisso, nessa situação, porque é o fato de ser mulher, infelizmente, é o fato de ser uma mulher falando sobre um tema tabu, infelizmente, é o fato de ser uma mulher falando sobre um tema tabu que é professora numa escola que talvez tenha uma educação tradicional, entende? E que aí falar sobre isso pode pegar mal para ela em relação aos alunos. Olha olha que dor, né, de você não poder ser quem você é. Aí eu virei e falei: "Cara, assim, a gente vai falar sobre a profissão dela, é fotógrafa. A gente vai falar sobre a história de vida dela, que não tem nada a ver com o outro episódio, mas botar ali muito próximo, sabe quem que a escola vê que foi o sexólogo?". Ah, que ela eu era sexóloga. Ou ela era? Não, essa que veio falar não era fotógrafa. Ah, Você entendeu o nível do do preconceito, o nível até do texto. Tinha uma que você entendeu? Uma tá lá no primeiro episódio, sexóloga, falou, preparo de vida dela, que ela se tornou sexóloga, que ela é casada, ela tem 2 filhos, uma pessoa maravilhosa, que atua de uma forma muito séria. Com a outra fotógrafa, que tá lá no episódio 4, no episódio 5, mas estava muito o projeto estava muito assim no início. Agora eu assisti, eu vi que foi uma sexóloga, minha imagem pode se vincular dela. nossa, não, gente, meu preconceito. Aí foi, cara, assim, 2024, foi engraçado, 2024 não era esse discurso. É, é. Uma coisa como terapeuta eu posso te garantir, as pessoas que mais negam são as que mais precisam. Quanto mais você combate uma coisa, às vezes, minha sensação, né, falando desse tema específico, quanto mais a pessoa combate, né, esse olhar para a sexualidade, mais ela precisa olhar para a sensualidade, mais ela precisa. Porque se você entender que todos nós viemos através da sensualidade, através de um orgasmo, por que que isso poderia ser ruim se essa energia gera uma vida, um ser humano? Como ser ruim? O que é ruim é a distorção e a falta de educação que a gente tem relacionado a esse tema.
que ainda coloca ele contra o tabu. Ah, você não pode falar sobre isso, você não pode comunicar isso, né, e Agora você imagina o quanto de situações, assim, eu já vivi, até dentro da minha própria família, por conta do meu trabalho. E e até teve uma vez que eu tive uma situação da minha família, minha mãe ficou muito chateada, e aí as pessoas da família comentando, né, isso há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, eu já tinha, saído várias vezes no Correio Brasiliense, dando entrevista no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, no G1, no R7, na Marie Claire, no Metrópolis, dei várias entrevistas para o Metrópolis, então tô o tempo todo dando entrevista e naquela época, eh, eu saí na revista do Correio com uma matéria de capa, e e aí antes, né, da minha avó pegar essa revista, chegou aos ouvidos dela que eu era prostituta. E aí minha mãe ficou muito chateada e tentando contornar tudo, e minha mãe não conversou comigo sobre isso, então eu soube por outras pessoas que ela estava muito chateada. E aí um dia eu liguei para ela e falei assim: "Mãe, deixa eu te falar uma coisa, eh, você me vê gritando com as minhas filhas? Não. Você vê minhas filhas me desrespeitando? Não. Você me vê brigando com meu marido? Não. Você vê meu marido me batendo? Não. Eu uso droga? Não. Fiquei bêbada? Não. Te peço dinheiro? Não. Falei assim: "Então se eu for puta, tá bom, tá tudo certo. Eu tô bem, eu tô feliz, tô tendo minha vida, tá tudo certo, não tá? Eu tô bem. Você me vê deprimida? Não. Me vê ansiosa, algum problema, descontrolada? Não, tá tudo bem, eu tô feliz. E o trabalho que eu faço salva muita vida, ajuda muita gente, sou muito respeitada, as pessoas me adoram". Oh, pronto, deixa as pessoas falarem, não me importo, porque eu sei quem eu sou, e ninguém vai me dizer quem eu sou, ninguém, porque eu sei que sim, eu não importo das pessoas estão falando, não é mesmo? Gostaria que fosse diferente? Sim, gostaria. Mas eu entendo que o meu trabalho é esse, é comunicar, é educar, né, é escrever como eu escrevi esse livro para falar para as pessoas: "Olha, não é só sobre sexo, não é só sobre sexualidade, é muito mais amplo do que isso. É sobre o que o sexo e a sensualidade despertam em você". E quais que são as dificuldades que você, eh, tirando essa parte do a plataforma mesmo de ter essas limitações, de você ter que tá sempre fazendo uma maquiagem dos seus posts para não ser removido, cancelado, banido. Em questão do público, o que eles querem consumir mais, o que tem mais atenção, que você percebe que tem um bom engajamento e o que que as pessoas querem saber? Eu acho que existe essa curiosidade sobre: "Nossa, mas como assim? Essa massagem, como é essa massagem, né? Tem orgasmo, não tem orgasmo?". Tem essa curiosidade inicial, mas se a gente olhar de uma forma mais profunda, a busca das pessoas vem pela dor de repente estar numa relação que existe um distanciamento entre o casal. Por estar num relacionamento que muitas vezes o sexo é feito por obrigação, ou às vezes ele é feito de forma automática. Por estar numa relação que muitas vezes não preenche as nossas necessidades emocionais, mas, a gente tem uma família, tem uma casa, né, você vai dar trabalho danado, ter filho, uma preguiça, né, nossa, não te tem, é assim mesmo, né. Vem dessa dor, vem da dor também das disfunções, então da dificuldade da mulher de ter orgasmo, da dificuldade da mulher de de se entregar naquela relação, de conhecer o corpo dela e conhecer o prazer, da dificuldade dos homens às vezes de manter uma ereção,
da dificuldade dos homens de conhecer melhor, de quebrar o próprio tabu e preconceito, né, entender: "Pô, não conheço muito do corpo não, deixa eu aprender sobre isso aqui, né, deixa eu aprender". Mas, às vezes o machismo pode machucar muito esse homem, né. Então, às vezes as pessoas chegam pela dor, e eu entendo que o meu trabalho, ele é voltado para ajudar as pessoas a olharem para essas dores, a encontrar a raiz dessas dores para que isso possa ser transformado, né, através desse trabalho, corporal. De resgate das pessoas, né. E é um baita resgate, Bri, é um baita resgate. Como você tem que comunicar ali algum tema Que é mais profundo, que é mais sensível. Como que você faz essa comunicação? você diz, como nós estamos fazendo aqui ou na sala de atendimentos? É como a gente está fazendo aqui. Eu eu entendo que eu sou uma pessoa muito acolhedora. E sempre que você vai abordar um tema que é sensível e um tema que é tabu, você precisa, validar o que a outra pessoa sente, pensa em relação àquele tema. Eu entendo que uma conversa sobre esses temas sensíveis, ela precisa de responsividade. Então se fala, isso me toca, eu me toco, eu falo, isso te toca, e a gente vai construindo uma percepção de desse assunto, uma nova percepção, uma nova perspectiva. Vem cá, mas será mesmo que se você tiver no podcast que uma sexóloga foi 3 meses atrás, isso vai prejudicar a sua imagem? Mas por que você sente isso, né? E aí a gente vai mergulhando. Que imagem que você não quer passar? Quem te disse que você tem que ter essa imagem? Quem vai te punir se você tiver com essa pessoa? E aí, você tá com medo de quem? Ó, de Deus? Tá com medo da sua mãe? Você tá com medo do seu pai? Você tá com medo do julgamento de quem? E aí a gente vai mergulhando. Então, temas sensíveis eu entendo que nunca, ao meu ver, ele deve ser falado ou tratado no embate. Eu acho que o embate ele não constrói muito. Algumas vezes a revolução e o embate ele é importante, mas eu gosto muito dessa construção de validar aquilo que você está sentindo, afinal de contas, é a sua verdade. É o que está aí hoje. Quem sou eu para mudar? Só você sabe quem você é e o que você viveu para chegar e ter essa conclusão, que seja esse preconceito, que seja esse tabu, que seja essa crença, essa convicção, tá tudo certo. Nós amamos ouvir histórias. Conte pra gente uma história que te marcou em todos esses anos do seu início aí da profissionalização, do tanto é hoje aquela mudança, assim, que você dois se fosse: "Gente, eu fiz isso, assim, essa pessoa mudou pelos meus ensinamentos". Ai, olha, no livro tem várias histórias como essa, olha aqui. Esse livro eu vou ler depois e contar com vocês aqui, hein. Eu não consigo nem elencar, assim, porque são tantas, mas, além da minha própria história, que é uma história de resiliência, né, eh, eu tive um workshop, um retiro que tinham 20 pessoas na época, 22 pessoas, e um homem chegou, e ele chegou muito retraído, muito sofrido, e o tempo todo ele tinha acabado de se separar e ele falava muito da dor, da separação da esposa, mas sobretudo dessa relação com os filhos, e que ele tinha errado tanto naquele relacionamento, que ele sentia tanta culpa, que ele, assim, ele estava num momento deprimido muito profundo. E aí no último dia, quando a gente fez a partilha final, ele fala assim, eh eu falei um pouco sobre a minha dor, sobre o que me trouxe aqui, mas eu não disse uma coisa, que antes de vir para cá eu tentei, o suicídio e que eu tô saindo daqui com vontade de viver. Eu quero sair daqui, eu quero abraçar meus filhos, eu quero sair daqui, eu quero beijar meus filhos, eu quero estar perto dos meus filhos, eu quero sentir.
agora a minha vida que estava tão anestesiada pela culpa e pela dor do término da desse casamento, essa separação. Então, essa é uma das histórias, só das inúmeras histórias de mulheres que, ressignificaram a vida, mulheres que passaram por abusos e que tinham traumas profundos em relação ao masculino, em relação, né, ao próprio corpo, ao próprio prazer, assim, um desconhecimento, né, dos mecanismos emocionais e físicos que estavam por trás. Então esse processo de libertação, né, o lugar é levar a pessoa, tanto homens e mulheres, para esse lugar de: "Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero, e o que eu quero, a pessoa que eu quero ser", é algo muito transformador. E aí a gente tem história de pessoas que estavam doentes e fizeram um processo muito forte de libertação e essas doenças deixaram de fazer parte. Agora conta pra gente, o que é jornada tântrica? Então, a jornada, ela foi um workshop e um retiro de final de semana, de feriados. E nas jornadas, nós fizemos 21 jornadas tântricas. Esse é apenas um dos trabalhos, 16 dias. Na jornada a gente trabalha alguns processos de tomada de consciência, de liberação de conteúdos emocionais, de cargas, esse lixo emocional que a gente vai juntando, 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 chega uma hora que a gente entende: "Cara, por que eu tô carregando isso tudo, né, tá pesando isso aqui". Então é o momento de liberar essas cargas, de ressignificar o próprio corpo, o próprio sentir. Então quando eu tiro algo, eu imprimo novamente no meu corpo uma outra perspectiva sensorial, de sensações, de prazer, né, ou seja, meu corpo estava num momento dolorido e agora eu posso esse corpo sente prazer, ele não é só dor, sabe, ele não é só tristeza, ansiedade, depressão, ele é prazer, é alegria, é intensidade, é desejo, é vida, tesão também. E aí, eh são workshops, né, são vivências, a jornada, os retiros para casais, eh, os workshops de final de semana, são vivências que eh, re você integra na sua vida. Ou seja, são momentos que você vive processos de catarse, de liberação e que vão te trazer uma vida mais leve, mais conectada, com mais presença, com mais lembeza. E tal sensação, posso participar, seja da jornada, dos retiros, das vivências, é uma sensação de libertação, de levelezando, né. É aquele lugar, assim, onde eu estava que eu não me via, é bem a história, onde eu estava que eu não me via, quando você olha pra você, você fala: "Caramba, eu sou muito massa, sou ótimo, eu sou ótima, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, tem tudo isso mesmo, existe tudo isso e eu não conhecia, como eu tô vivendo minha vida limitada, caramba, não é possível". Essa é a reação das pessoas, sabe, que que você prepara essas vivências, essas jornadas, workshops, como que você para transformar esse ambiente nele pra pessoa se sentir segura, acolhida ali, porque eu acredito que não sei, na minha cabeça eu imagino que as pessoas cheguem, às vezes, um pouco inseguras, um pouco receosas ali no início. Sim. Existe todo um preparo, né, desde a forma que a gente conversa, o WhatsApp, que a gente explica então tem toda uma equipe preparada para atender as pessoas, para conversar com as pessoas sobre esse processo que é um processo sim desafiador, é sim desafiador você ir para um workshop desse, porque algo dentro de você sabe que vai transformar muito, então a gente treme de medo,
É como o rio que vai chegando no mar, aí o rio se treme de medo e aí de repente ele se torna oceano, então ele tem acho que aquele medo é porque ele ia se tornar imenso, né, é um movimento expansivo. E existir muito cuidado com o setting terapêutico. Então, o que que é o setting terapêutico? É o ambiente que recebe essas pessoas, né. Então o ambiente ele é composto pelas pessoas que estão ali à frente, os terapeutas que estão à frente. Então minha postura sempre é uma postura de construção, nunca é uma postura de, confronto ou de: "Não, você não vai fazer isso, faz, imagina, por que que você não está fazendo? Você está sendo uma fraca", ou "Não, você não veio aqui para isso, então faz". Não, não é assim que funciona, né, transformar-se precisa de escolha. Muitas pessoas querem mudanças, mas não querem mudar. Então, mudar é uma escolha pessoal. Se a pessoa foi até ali, já existe uma intenção dentro dela. O que ela só precisa é se sentir à vontade e segura. Então, o setting terapêutico, a minha fala e o acolhimento é que são fundamentais para a pessoa conseguir entrar no processo e entender que também não se ser com os 2 pés na porta. Vai devagar, sente um pouquinho, tá, como é que eu me sinto aqui? Tô bem? Tô tranquila? Não posso dar mais um passo? Então tá, então eu vou dar mais um passo. Não, não posso. É muito para mim, tá? Então bota um pouquinho, tá tudo certo, observe, sente, quando você estiver preparado dê mais um passo. E que te mantém firme nessa missão? Meu propósito, meu propósito. E o meu propósito é falar sobre sexualidade, é transformar através da sensualidade, é falar sim sobre massagem tântrica. Tantos terapeutas maravilhosos pararam de usar o título de terapeuta tântrico por conta de tantas distorções que foram criadas. Não, eu sou terapeuta tântrica. Minha missão é essa. O que mais me mantém firme é ver as histórias, é ouvir, é ver meus alunos, assim, vivendo processos, entra um e sai outro completamente diferente, um final do processo. Eu olho e falo: "Gente, como pode?". Às vezes a pessoa chegar a passar por um plano de atendimentos comigo, de 3 sessões, e durante essas 3 sessões terem transformações tão intensas que às vezes eu falo: "Não acredito". É inacreditável, assim, sabe. De pessoas que às vezes nunca conseguiram se posicionar, falar o que quer, sempre assim: "Não, tá tudo bem, tá tudo bem". Às vezes tá achando ruim e a pessoa tá falando: "Tá tudo bem". Aí a pessoa fala assim: "Não, não tá tudo bem não, eu quero que seja assim", e pronto, e a pessoa conseguir, sabe, passar por esse processo. Às vezes se reconciliar com o pai, com mãe, né, que são tão importantes na nossa formação, inclusive de sexualidade. Então é isso, são essas transformações que me mantêm nesse lugar de essa é a minha vida, sobre isso que eu quero falar, é isso que eu vou falar, E o que você vê para o futuro, para o seu futuro, o do Átimo, pra da sua pós-graduação, do instituto? o meu sonho é ver essa terapia reconhecida como uma terapia. Meu sonho é que as pessoas olhem para esse trabalho e veem que é um trabalho sério, que é um trabalho que transforma, que é profundo, que é uma terapia de resultados muito importantes e que olhar para a sexualidade, e transformar a nossa percepção sobre o sexo, sobre o prazer, sobre os relacionamentos, sobre as relações, transforma tudo ao nosso redor. Então, isso se tornando uma terapia reconhecida, para mim, muitas pessoas sendo salvas e mesmo, sabe, se curando de depressão, de ansiedade, de tantas dores que estão assolando, né, a saúde mental das pessoas. E agora, deixe uma mensagem final para as nossas borboletas. Seja uma mensagem de inspiração, uma mensagem encorajadora para elas. Eh, Tanto aquelas borboletinhas que estão no casulinho ali, quanto outros que já estão começando a bater asas.
A minha mensagem é assim: tenham coragem, a vida foi feita para ser sentida. Às vezes, sair desse casulo pode parecer desafiador e dolorido, mas quando a gente sai dele, a gente ganha asas e a gente voa. E ficar no casulo pode ser bom por um tempo, mas voar é inexplicável. A experiência do voo é melhor do que É. quentinho do casulo, né. Exatamente. E conta pra gente, onde nós te achamos, quais os endereços sociais? E vocês vão me encontrar no meu perfil, que é o darisha.tantra, no Instagram, também no transformações.atman, que é o um braço escola do Atman.tantra. Se o Instagram, Com o tempo, aí ele bate tá. se ele voltar, tem o meu site que é atmantantra.com.br. Lá no Instagram tem a minha bio, lá tem todas as informações, no transformações.atman também, com esses canais. E quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar desse desse mundo que é tão maravilhoso, tão pouco se fala disso. Acho que a gente tem que divulgar essa sua terapia, assim, que é maravilhosa e que vive envolta por tabus, né. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, obrigada pelos convite. É uma honra, adoro participar de podcast, adoro falar, eh, sobre isso, estar aqui me colocando na minha missão, meu propósito de vida. Quero voltar muitas vezes. Vai voltar com certeza, porque eu tenho a noção que hoje a gente deu uma pincelada, assim, por cima para nossos borboletas terem ideia do que é, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais dentro das terapias, né. Você me disse. Bom, obrigada. Borboletas, chegamos ao final de mais esse episódio. Gente, maravilhoso, né? Um mundo assim tão pouco falar, precisamos quebrar tabus. E mais uma vez, vamos agradecer que grito que eu ganhei. Olha, onde a gente conta? Na minha bio. É só, ó, lá na bio tem também esse livro, eu vou ler, depois eu vou contar para vocês. E como eu sempre falo que ao final de cada episódio, também dá uma passadinha lá no meu Instagram, @DRA Priscila Pajot, com várias dicas de saúde bucal para você manter seu sorriso sempre lindo e saudável. Até o próximo episódio.